Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Escola Online. Sou o professor Gabriel. Pretendo ajudá-los na resolução de atividades da semana 4 do volume 4. Hoje, o tema é a existência humana segundo Nietzsche, ok? Antes de nós começarmos, peço como sempre para que vocês nos sigam lá nos nossos canais, nas redes sociais. E, ao final desse vídeo, se você gostou, se inscreve e deixa um like, um comentário, um biscoito. É sempre bom ouvi-los e é sempre bom saber que vocês estão aí, ok? Pessoal, esse slide é um oferecimento da professora Simone, que com toda a sua boa vontade me ajudou aí em todo o design, toda a parte ali de escrita, de colocação. Então, eu não poderia continuar essa aula sem dar esse agradecimento para ela. Não apenas uma ótima química, ela também é uma ótima aspirante à filosofia, por que não? Ok? Vamos lá então, pessoal. Aproveitando o excepcional design feito pela nossa professora Simone, vamos tentar aqui entender um pouco melhor a respeito desse filósofo que é tão cercado de preconceitos, tão cercado ali de entendimentos pela metade, que é Friedrich Nietzsche. Ok? Pessoal, segundo Friedrich Nietzsche, um pensador alemão do século XIX, a humanidade estava passando por uma crise em termos de valores. Mas não é bem o que talvez alguns vão pensar, né? Uma crise em termos de valores porque as pessoas estão más ou corruptas, mas uma crise em relação a valores porque desde a antiguidade clássica nós estamos nos orientando de uma maneira que não exalta todo o nosso potencial. Eu explico. Segundo Nietzsche, todo rolê começou ali, todo rolê de problema começou com Sócrates, certo? Sócrates, com a sua filosofia, com as suas atitudes, eu sei, é uma pessoa que na tua visão pode ser até admirável. Entretanto, Sócrates, com a sua filosofia, ele acabou submetendo o ser humano um pouco, sabe? Nessa tentativa de entender, buscar uma verdade única, Sócrates acabou criando uma época de razão de ser humano teórico, entende? Segundo Nietzsche, Sócrates começou ali a dar espaço para uma repressão de alguns aspectos poderosos do ser humano, alguns aspectos importantíssimos, e o impacto de Sócrates na filosofia contribuiu para que se esquecesse um pouco do que Nietzsche ali remonta da tragédia grega, e parece que tem entendido, sabe, um pouco melhor a respeito do espírito humano. Segundo Nietzsche, Sócrates pisou um pouco na tragédia grega, fez a tragédia grega ser colocada de lado, e com isso acabou provocando um tipo de comportamento e um tipo de valorização de aspectos de controle, aspectos mais ditos apolíneos. Enquanto a tragédia grega tinha entendido um pouco melhor, né, o ser humano, todas as suas dimensões, tanto o caos quanto o controle, Sócrates foi lá, embrulhou esse negócio e disse: é o apolíneo, é o controle, é a razão que importa. Certo? E aí, fazendo isso, restou simplesmente para Sócrates esse aspecto racional, quadradinho da vida. Passando o tempo, Nietzsche aponta também que o cristianismo foi responsável por uma perversão da moral humana e dos seus potenciais. Segundo Nietzsche, o cristianismo, enquanto religião, que fique bem claro isso, concebe o mundo material, o mundo terrestre que a gente está vendo à nossa volta. O cristianismo concebe isso como um vale de lágrimas, como diz o texto, né? O cristianismo, ele opõe-se a uma ideia de apego ao material. Eu não digo quanto à riqueza,
mas um apego a essa vida que a gente tem e às felicidades e transformações potenciais desse mundo, né? Segundo Nietzsche, o cristianismo, né, acaba repousando, olha ali, ó, em dogmas e crenças que permitem às pessoas de consciência fraca e de consciência escrava escapar da vida de dor, de sofrimento, né? Então, como quem diz, se o mundo é mau, se no mundo tem sofrimento, eu vou almejar, eu vou esperar o mundo após a morte. Se eu vejo a injustiça no mundo material, eu não vou agir. Deus está vendo. Então, aquela pessoa que foi injusta, ela vai um dia ser punida, ela vai um dia ser colocada numa situação onde ela merece estar. Então, é assim que funciona o cristianismo na visão de Nietzsche, entende? É esse tipo de comportamento que o cristianismo impõe. Ao invés de se buscar a justiça, você espera que Deus vai realizar a justiça. Ao invés de você lutar por aquela mudança que você acha que deve existir no mundo material, você simplesmente aceita que o mundo é horrível como é. E aí, ao invés de você utilizar também o seu sofrimento como uma forma de dar um pulo por cima, uma forma ali de se tornar mais forte, você aceita o sofrimento como uma forma de provação. Esses raciocínios aí, feitos por Nietzsche e reproduzidos por mim, são os raciocínios que demonstram a fraqueza dessa moral de rebanho de escravos que foi imposta pelo cristianismo e essa incapacidade de compreender o ser humano e aceitar o ser humano na sua totalidade do seu espírito, feita também pelo filósofo Sócrates. Por isso, repito, para Nietzsche, estaríamos numa crise geral de valores, certo? E aí Nietzsche, na sua filosofia, ele faz uma proposta de tentativa de recuperar a vida. Ele faz uma proposta de tentar enxergar o ser humano não pelas vias da sua racionalidade apenas, mas também relembrando todo o aspecto caótico que às vezes nos aparenta, todo o aspecto de desejo, de vontade, de força que está aqui dentro de nós, mas que está meio que adormecido por conta de todos esses processos repressivos, por assim dizer, feitos pelo cristianismo e também feitos pela filosofia socrática, né? Ele, inclusive, como ressalta o texto, ele retoma um outro entendimento da própria palavra bom, né? Enquanto algumas linhas filosóficas ou místicas antigas colocavam a palavra bom aplicada à vontade do mais forte, à habilidade, entende? A força do guerreiro, atualmente não. Bom já se torna alguma coisa mais própria da caridade, da tranquilidade, da paciência. Isso tudo, esse esquecimento desse ponto mais de força, mais de intensidade, mais de caos, isso teria enfraquecido o ser humano, enfraquecido o espírito do ser humano. E aí está o problema, segundo Nietzsche. Nietzsche afirma a vontade de potência. Nietzsche não quer a ideia de um desespero da vida, como diz Schopenhauer. Não. Para Nietzsche, a gente tem que tentar descobrir na vida e até mesmo no sofrimento uma possibilidade de potência, uma possibilidade de força criadora, de transformação. Entende? Ainda que haja uma tragédia cíclica, quem sabe, no mundo, ainda que os acontecimentos se repitam e às vezes trabalham ali numa dinâmica de destruição, pode vir daí uma criação também. Do sofrimento pode vir também a construção de uma felicidade, entende? Às vezes, de uma situação de mal, de fraqueza, pode emergir uma situação de bem, né? Nietzsche prega uma ideia de amor fati, amor ao destino, né? De se viver uma vida de uma maneira intensa, de modo que você não se arrependa,
de modo que você valorize cada segundo que você tem dentro desse mundo, ao invés de esperar o mundo para além. Uma vida em que você realize o teu potencial dionisíaco, entende? De festa, de caos, e também que você entenda o seu potencial apolíneo, entende? Ele, inclusive, constrói dentro da sua filosofia toda uma moral do além-homem, tá ligado? Super-homem. Alguém que consegue exceder todo o potencial do ser humano, que consegue exceder essas travas, essas correntes impostas por falsos ídolos, por falsos deuses ou por falsas noções aí de moral correta, de virtude em si. Tá ligado? A moral do além-homem é uma moral de alguém que vive num constante perigo e consegue fazer da sua vida uma permanente luta para construir algo, né? E essa moral é oposta à moral de quem obedece, à moral do rebanho, do escravo, né? Nesse sentido, Nietzsche é até bastante crítico à ideia de feminilidade. Com certeza, Nietzsche tem essas limitações de época, né? Colocando ali como valores femininos a própria ideia de piedade e doçura, e dizendo que isso foi também um erro em termos de atitudes, né? Mas, de todo modo, fica claro o apelo de Nietzsche a uma personalidade criadora, entende? A uma revalorização do orgulho, não o orgulho para pisar no outro, mas o orgulho do que se é, entende? Do orgulho do que se conquistou. E que ainda assim, se isso veio ao preço de outros abaixo, que sirva como um exemplo para que outras pessoas também tentem alcançar esse potencial máximo de si mesmos. Ok? Pois é, pessoal. Então o que a gente tentou aqui nesses 10 minutos foi realmente dar um panorama geral com base nas ideias apresentadas aí no PET. De maneira alguma, a nossa aula consegue, nesses minutos ali, explorar toda a profundidade do pensamento de Nietzsche, as suas críticas e tudo mais. Então, aos mais curiosos, aos mais interessados, procurem saber. Vale para Nietzsche, vale para todos os outros pensadores, né? A gente sempre lembra da importância da gente se aprofundar e também, claro, é fundamental a gente observar que, principalmente quanto aos filósofos que se apresentam também no senso comum, é fundamental que a gente tenha uma noção mais interessante desses antes que se rotule, antes que se coloque ali esse pensador dentro de uma categoria de odioso ou de favorito, não é? Então, assim, Nietzsche, como um de muitos pensadores, é muito lembrado dentro do senso comum, nas mídias e tudo mais. Vale a pena dar uma olhada ali para você ver se você simpatiza, se você concorda ou se você não gosta dele em geral. Ok? Bom, pessoal, vamos dar início então à resolução das atividades e nesse momento eu queria aproveitar para agradecer a todos os professores que fazem algumas contribuições para nós, né? A gente direto recebe um comentário bem interessante e dessa vez eu agradeço em especial ao professor Eduardo pela sua colocação e pela sua participação fundamental na resolução dessa atividade. Vamos lá então? Atividade 1. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto... E aí vamos lá, você me apresenta aí com muita pressa, quero ler logo, quero ir atrás. Vamos lá, começando pela primeira parte, você vai ver a vontade de potência, o super-homem, o eterno retorno, bondade, objetividade, humildade, piedade. Todos esses conceitos são trabalhados de alguma forma na obra de Friedrich Nietzsche. Então, assim, a resposta dessa questão está ali, nos meandros do restante da alternativa. Cuidado na hora da pressa de achar que somente lendo o começo você já consegue encaixotar a questão. Ok? Então vamos lá. Letra A. A vontade de potência. Motivo básico da ação do homem, a vontade de viver. Bom, até aí, tudo ok. Agora, o que pega essa A é o finzinho. Presta atenção. Adaptar-se aos desígnios sociais
Poxa vida, aí não, né? A ideia de se adaptar aos desígnios sociais dá a entender uma posição passiva, né? Uma posição do indivíduo, enquanto alguém que aceita aquilo que a sociedade impõe sobre ele, né? Uma submissão ao que a sociedade quer do indivíduo. E aí, pessoal, vai de encontro, vai contrário ali às ideias do que o Nietzsche pensa. Então a letra A já parece ter cometido um erro. Vamos ver as outras. Letra B. O super-homem. Indivíduo que é capaz de superar-se e possuir um valor em si. Não, aí não. Né? A questão aqui do valor em si é um aspecto que não tem a ver com o que pensa Nietzsche. Né? O super-homem não é alguém que dota, que possui um valor em si. Então vamos lá. Letra C. O eterno retorno. Recorrência permanente dos mesmos eventos. É, é uma ideia mais complexa que isso, mas dá para passar essa C. Letra D, bondade, objetividade, humildade, piedade, amor ao próximo constituem valores inferiores. Pois é, essa letra D está nos conformes. Está nos conformes, sim. Então ficamos, com certeza, com a letra B, mas também com a letra A. Ok, pessoal? Como bem observado também pelo professor Eduardo, né, essa questão foi adaptada, né, foi retirada ali de um outro processo seletivo. Entretanto, na alteração ali de algumas alternativas, né, a gente teve ali, na letra A especificamente, um errinho ali, né, um equívoco. E nesse caso, a gente não pode deixar passar com somente um gabarito. Beleza? Então, letra A e letra B. Joia? Atividade 2. No pensamento de Nietzsche, pode-se encontrar grande quantidade de considerações a respeito dos valores. Assinale a alternativa que não está de acordo com a filosofia de Nietzsche sobre valores. Vamos lá então. Letra A. A perda da fé em Deus conduz à desvalorização de todos os valores. É. Letra B. É preciso reconhecer que, pelos seus próprios critérios, nossa moral é imoral. Tá aí. Tá na filosofia. C. Deve-se criar novos valores por meio da vontade de potência. Justo. E letra D. Não existe papel para a razão na compreensão dos valores. Não. Então, ó, eu acredito que a letra D realmente não trabalha bem dentro da lógica de Nietzsche. Ok? É porque o próprio Nietzsche tenta compreender, utilizando mecanismos racionais, né, todos os valores ali anteriores a ele. Então, não colocaria outra alternativa senão a letra D. Ok? Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus é essencial. Ok? Assinale a alternativa que reflete esse conceito. Então, pessoal, a ideia da morte de Deus envolve ali a compreensão de que Deus, enquanto uma ideia fundamental na Europa, está morrendo. Porque, segundo Nietzsche, na Europa, os próprios habitantes europeus estão matando Deus. Estão se esquecendo ali progressivamente de Deus e da importância do Deus cristão na construção de moral e valores dentro da Europa. Então, qual alternativa melhor reflete isso aí? Vamos ver. Letra A. A morte de Deus desvaloriza o mundo. A morte de Deus gera necessariamente o super-homem? Não, não, não mesmo. Entende? Para muita gente, a morte de Deus pode gerar, por exemplo, um niilismo sem sentido, né? Uma ausência de tudo, um desespero. Então, não necessariamente. Letra C. A morte de Deus implica a perda de sanções sobrenaturais dos valores. É, justo. Realmente, quando se morre a ideia de um Deus, perde-se também um pouco
aquela ideia de que o certo e errado é certo e errado, porque Deus impôs dessa forma. Então acho que a letra C faria sentido. Letra D. A morte de Deus exige o retorno a Apolo e Dionísio? Não necessariamente, né? Mesmo caso da letra B, né? Você precisa ter esse tipo de trabalho, de compreensão, de libertação do ser humano, né? Não é uma necessidade, né? Morrer a ideia de Deus e retornar a Apolo e Dionísio. Por isso, eu diria que é a letra C, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado essa aulinha, que tenha dado para entender um pouquinho mais a respeito desse pensador. E aí a gente se vê, quem sabe, num próximo volume, não é? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço.